Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, da UD Partenon, em Porto Alegre. Iniciamos uma palestra público-doutrinária. Em primeiro lugar, recordando os ensinamentos dos benfeitores espirituais, onde eles nos informam: o Centro Espírita, por misericórdia divina, é um ponto de luz ancorado na terra. Nesse momento, é necessário testemunhar reconhecimento e afeição a esta casa de amor que desde 9 de maio de 1944, apesar das suas limitações, abre suas portas à dor, ao desespero, sempre oferecendo repouso, esperança a todos, sob a proteção do Consolador. Lá se vão 81 anos. Seus colaboradores, dentro das suas possibilidades, são o baluarte para o bom desempenho do trabalho da luz. Então, vamos de imediato localizar o nosso tema. Missão dos Espíritas. Tema profundo, atual. Vamos então refletir sobre, porque nós vivemos um tempo de transição moral no planeta. E a veneranda doutrina espírita nos oferece não só explicações, mas uma proposta de ação transformadora. Começamos então a percorrer as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, com o título Sede Perfeitos, encontramos o item 4, os bons espíritas. Allan Kardec nos lembra: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O termo é forte, domar. Nós domamos um animal selvagem. E no mesmo livro, lá no capítulo 20, temos os trabalhadores da última hora. E no item 4 nós encontramos missão dos espíritas. É uma mensagem do espírito Erasto, discípulo de Paulo, que foi recebida em Paris em 1863. Erasto era o espírito protetor do senhor D'Ambel, que era o médium que recebeu a mensagem. E na atualidade, Erasto trabalha como apóstolo do Espírito Verdade para unificar e expandir o movimento espírita. Então nós vamos encontrar, para recordar missão, os espíritos reencarnados nos dizem: instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Podemos buscar mais informações em O Livro dos Espíritos, a questão 573. Então, missão é um compromisso, é um acordo, é um trabalho, e é proporcional ao estado evolutivo de cada espírito, devendo ser realizado satisfatoriamente,
porque é benefício a nosso favor. Então, qualquer que seja o grau em que nós nos encontremos na hierarquia espiritual, todos temos os nossos compromissos, porque todos temos utilidade e precisamos executar os planejamentos feitos antes do nosso reencarne, executar bem. Porque por toda parte encontramos atividade e trabalho. Então, os objetivos, o primeiro é o progresso pessoal. É preciso boa vontade, abnegação, alegria. Aí nós encontramos o segundo objetivo, que é o progresso geral. Então, o Espírito Erasto nos instrui, corroborando os ensinos do sublime Galileu. Cada espírito pode ser útil para alguma coisa. Isso nos mostra que não é o rótulo que define o espírita, mas sim o compromisso com o progresso interior e coletivo. Nesse item 4, o mestre Lyonês vai nos apresentar o chamado à missão. Abre aspas, os espíritas têm uma grande missão a cumprir, a de regeneração da humanidade. De que maneira? Instruindo, esclarecendo, consolando. Então nós somos escolhidos para essa grande obra. Precisamos ter a consciência desperta com relação a esse momento. Mas essa missão não é para criar destaque pessoal, mas para servir com humildade. É a missão dos trabalhadores da última hora, como descrito por Jesus na parábola. Então, os amigos espirituais nos apresentam, principalmente Erasto, ide e levai a palavra divina. Felizes aqueles que tiverem trabalhado com desinteresse, armados apenas de decisão e coragem, somente visando a caridade. Na Revista Espírita, de abril de 1865, o mestre Lyonês nos deixa escrito: essa luz é oferecida para que iluminemos não só nosso caminho, mas também o caminho dos outros, através do bom exemplo e da palavra fraterna. Então, o Espiritismo tem como uma de suas grandes finalidades esclarecer os sentimentos e consolar os espíritos, porque ele responde às questões fundamentais da existência na Terra: de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Então encontramos no capítulo 6, o Cristo Consolador, também item 4, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: o conhecimento das coisas, fazendo com que saibamos de onde viemos, para onde vamos, porque estamos na Terra, e atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança com caridade. É essa luz que consola aquela mãe que sofre pelo desencarne de seu filho, o enfermo em sua difícil prova, o aflito que não entende a sua dor. E retornamos ao capítulo 15 do Evangelho, lá no item 10, quando encontramos uma mensagem do apóstolo Paulo, que vem em Paris, 1860, no momento das instruções: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Ela sempre vos levará a fazer o bem.
Então, os superiores, os amigos espirituais, complementam. A caridade é a virtude por excelência, porque vai levar a união entre os homens e a paz social. Então, segundo Jesus, a caridade abrange todas as nossas relações. Por isso o mestre dizia: amai-vos uns aos outros como irmãos. Porque caridade é amor e compreensão. Então a nossa prática é visitar, é ouvir, consolar, ensinar, perdoar. No Livro dos Espíritos, a questão 886, como entendia Jesus a caridade? Benevolência, indulgência, perdão, porque nós todos necessitamos de tudo isso. Então Allan Kardec pergunta quais os sinais pelos quais reconhecemos os que foram chamados para o Espiritismo. E os construtores respondem: serão reconhecidos pela prática da caridade verdadeira, que ensinarão pelo bom exemplo. Novamente, bom exemplo. Porque é o triunfo sobre imperfeições morais. É amor ao próximo, é renúncia, é abnegação, desprendimento, desinteresse pessoal, número de aflitos consolados. Tudo isso nós temos à nossa disposição. E como se constrói então o verdadeiro espírita para a sua missão na Terra? Encontramos Francisco Cândido Xavier, quando ele nos apresenta um livro de André Luiz, o Espírito Amigo, Os Mensageiros, livro de 1945. Lá no capítulo 13 encontramos Tobias, o Espírito Tobias, falando do Ministério das Comunicações, quando ele explica como se constrói o verdadeiro espírita. Grande número de espíritos habilitam-se, fazem cursos, estudam todos os anos para prestar auxílio na Terra. Então são acordos solicitados, lembram? Cada um de nós fez o seu programa de vida antes do berço festivo. Então todos são preparados para trazer à Terra consolo, esperança, auxílio e socorro. Devem ter altruísmo, dedicação e renúncia. À sua disposição, a esses candidatos, eles colocam um programa de serviço que constitui assistência espiritual, recursos para facilitar o trabalho, corpo físico saudável, tempo, trabalho, experiências e o lar. Tratamento magnético em áreas do cérebro para desempenhar a contento a parte que vai produzir mais e melhor. Uma equipe de espíritos para os auxiliar a parar, apoiar e reforçar. Com inspirações mentais para que possam fazer bem o seu trabalho. Também traz um grupo de reencarnados para auxiliar na instrução e o centro espírita para o trabalho. Então nós temos tudo à nossa disposição. Observemos, todos os anos saem milhares de espíritos com essas características do mundo espiritual. Com vistas a isso, o Espírito Emmanuel então nos apresenta o verdadeiro espírita
transforma o coração em fonte de amor. Ele converte o cérebro em suporte de pensamentos nobres. Transforma os olhos em depósito de bondade. E transfigura os ouvidos em manancial de compreensão. Seleciona as suas palavras. Consagra as mãos ao serviço do bem. Admira a moral espírita. Estuda, aceita e a pratica. E a caridade é a sua regra de conduta, onde aplica conscientemente os princípios da doutrina espírita. Porque ele se encontra em certo grau de adiantamento moral e seu espírito domina de modo mais completo a sua matéria, pelo esforço que ele faz para superar as suas imperfeições, transformando-se moralmente, buscando ser virtuoso, sempre exemplificando. Aqui está o exemplo. Nós seguimos até hoje Jesus. Viveu 33 anos, falou 3, exemplificou a maior parte e é o exemplo que arrasta. Por isso nós precisamos sempre exemplificar. E o coração da nossa missão é a nossa reforma íntima. Sem ela, o nosso conhecimento se torna, de certa forma, vazio. Porque nós precisamos passar a viver o Evangelho na prática. E é nesse ponto que encontramos as informações do mestre Galileu. Instruí-vos, amai-vos. Esse é o lema que resume nosso compromisso moral. Mas nós temos ali uma partícula passivadora, vos. O vos é o nosso nó górdio. É necessidade de oração, necessidade de vigilância, é esforço próprio, é autoeducação, perseverança na fé, desejo de iluminação para conquistar a fraternidade e fazer bem o seu trabalho. Então, como vamos nos melhorar? Porque nós começamos a adensar o conhecimento, o estudo, então surgem as questões. Como vamos nos melhorar? E nós nos lembramos, no Livro dos Espíritos, a questão 919, o Espírito Agostinho nos respondendo: fazei o que eu fazia na minha última reencarnação. Ao fim de cada dia, após as preces, antes de dormir, eu interrogava minha consciência. Agostinho. E ele vai dizer também que se colocava nu, sem interesse pessoal, para ver se alguém estava magoado, se existia alguma mácula, se alguém havia sido prejudicado por ele. Nesse exame rápido, observando todas as suas tendências, ele chegava a uma conclusão: se nada estivesse impedindo-o, ele poderia, aquela noite, até seguir em paz para o mundo espiritual. Então, esse exemplo de Agostinho, essa prática que ele fazia, nós podemos fazer, porque ela vai nos levar ao autoconhecimento
a nossa vigilância, lembram? Vigiai e orai. É vigiai os pensamentos. E vai nos levar ao crescimento espiritual real. Porque a missão, para ser cumprida, ela exige disciplina moral, muito estudo, muita humildade, persistência, perseverança. Então, nós temos como fazer? Temos. Nós somos inteligentes. Mas quando nós estamos despertos, integrados na doutrina, nós não podemos e não devemos continuar com preocupações pessoais, porque nós estamos buscando realmente a nossa transformação de homem velho para homem novo. Então, quando nós compreendemos, temos uma visão ampliada da vida futura, descortinou-se para todos nós uma nova realidade. Não temos o direito de apavorar-nos, de tremer, nem de fugir aos nossos deveres, entregando-nos aos nossos instintos que ainda teimam em surgir vez ou outra. Porque agora o nosso dever é um só: lutar pela implantação do reino do amor na terra. E a nossa luta é incessante. Ela começa no íntimo de cada um de nós e vai até os extremos limites do nosso mundo exterior. Então é preciso crer, trabalhar, servir, agir sob a inspiração direta da Boa Nova, sem dogma, sem exclusivismo, sem privilégios, sem conflitos nem discórdias, sem separativismo, inquietação ou desânimo, sem trincheiras intelectuais, sem torres de marfim de personalismo, sem pântanos do egoísmo, sem títulos que desonrem. Porque é preciso abandonar a velha concha do ego para escutar os ensinos de Jesus na acústica da consciência, para encontrar a vera fraternidade. Então a doutrina espírita nos traz esclarecimento, e a luz que vai iluminar o nosso caminho, é a nossa redenção que vai amparar as nossas fragilidades, é a nossa renovação que vai nos reajustar, apontando rumos novos, onde nós começamos pela educação moral, a não sermos apenas homens instruídos, mas a partir de agora, homens de bem. E a chave do progresso nós temos na nossa mão. É a transformação de hábitos, de usos, de relações sociais. Então nós vamos compreender os amigos espirituais quando eles nos dizem: espírita deve ser o nome do teu nome. Ao dizer-nos espíritas, abracemos atitudes espíritas, sem jamais esquecer que a doutrina divina, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é para nossa renovação moral em primeiro lugar. Então, cada esforço sincero, cada gesto de bondade, cada batalha vencida contra nossos vícios, é o que conta para a eternidade. Então, quando Jesus nos prometeu as bem-aventuranças, principalmente aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados.
É preciso recordarmos: a missão dos espíritas é essencialmente amar, servir, esclarecer, transformando-se. Nós nos lembramos que Jesus falava: o filho do homem, ele dizia por humildade, o filho de José, o carpinteiro, o filho do homem não veio para ser amado e servido. O filho do homem veio para amar e servir. E é isso que nós devemos também pensar e fazer. Porque nós não somos melhores. Nós somos chamados a ser úteis. Porque isso vai nos auxiliar. Então vamos rogar ao Senhor da vida que nós possamos viver essa missão com alegria, com constância, com fé, na certeza de que nós estamos contribuindo, ainda que pequeninos e em pequenos passos, estamos contribuindo para a regeneração da humanidade, seguindo sempre com amor, coragem e humildade. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Que a paz do sublime Galileu nos envolva por inteiro. Grato.